torta banoffee está super em alta, mas o que vai te diferenciar de um confeiteiro amador que faz aquela torta super convencional para uma torta que tem um super nível técnico é o que eu vou te mostrar aqui. A gente vai ter uma torta com uma massa super crocante, com sabor muito diferenciado, a textura ideal, com camadas extremamente equilibradas entre doce de leite, uma banana caramelizada com flor de sal e um chantilly de baunilha para finalizar e amarrar todos os sabores. Para começar, eu vou te ensinar a fazer essa massa sablé, uma massa amanteigada, sequinha, super crocante. Nunca mais eu quero saber de você utilizando massa de bolacha, combinado? Vamos começar então produzindo a nossa tarte. Eu vou explicar para vocês brevemente como que funciona a divisão desse mundo aí de massas de torta. Nós temos vários tipos de massa dentro da confeitaria, mas as duas mais utilizadas para tortas doces é a sablé e a sucré. A sablé, ela tem uma textura de areia, tanto que a tradução do francês para ela é areia. Ela é um pouco mais crocante, um pouquinho mais arenosa, enquanto que a sucré é uma massa mais adocicada, mais macia. Os ingredientes são muito próximos. É aquela massinha amanteigada, feita com trigo, com manteiga, com ovos. A gente não vai utilizar de forma alguma aqui bolacha com manteiga. Porque o que difere um bom profissional de um profissional amador é exatamente esse tipo de produto. E acredite, o público que a gente trabalha já está muito educado em relação a isso, principalmente depois desse período de pandemia, que o pessoal começou a estudar, fazer em casa, eles estão com esse paladar muito mais aguçado. Entre você entregar ali uma torta feita com base de bolacha e uma torta de massa artesanal, a diferença de valor agregado entre elas é gigante. E não é uma massa difícil de ser feita. Vocês vão ver que as técnicas que eu vou ensinar aqui são muito mais técnicas de preparo do que de custo mesmo. Você não vai precisar do equipamento mais caro e nem de colocar ingredientes mais caros. É realmente as etapas de como você vai preparar. E partindo do pressuposto que você se organizou, que você tem essa massa já pronta com antecedência, não vai te dar mais trabalho do que a torta de bolacha daria. Então agora que vocês entenderam a importância de realmente preparar essa massa artesanalmente, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre a diferença da massa sablé para sucré. Quando eu penso na sablé, que é que a gente vai fazer aqui, nós temos uma manteiga gelada que vai entrar em contato com o trigo e nós vamos fazer como se fosse uma areinha. Nós vamos apenas agregar os grãos ali rusticamente e esse processo é chamado de sablagem. Quando a gente pensa na massa sucré, a gente já vai fazer uma cremagem, que é a manteiga em ponto de pomada, ou seja, ela tá molinha, você consegue amassar ela com facilidade. E nós vamos processar ela com açúcar até virar um creme. Então, quando eu falo de sablagem, é a mistura rusticamente da manteiga gelada com o trigo. E quando eu falo de cremagem, a gente vai preparar essa manteiga com o açúcar. Clara, qual que eu vou escolher? A que ficar ideal para o seu preparo, você tem que pensar nas características e a partir de então escolher qual é melhor para você. Hoje nós vamos utilizar a massa sablé, ou seja, vamos fazer o processo aí de sablagem. Eu quero uma massa super saborosa, que tem sim um sabor amanteigado, mas eu não quero muito trazer a macieza, eu quero um pouco mais arenosa, um pouquinho mais crocante e sequinha, porque eu consigo assim trabalhar com um prazo maior. Se eu vender a minha torta no outro dia, ou se for, por exemplo, uma confeitaria de vitrine, você tem um prazo maior para trabalhar sem ela absorver tanta umidade. Ela é bem sequinha, bem crocante, então você pode tanto vender no dia quanto no outro dia, que ela não vai absorver umidade tão fácil quanto a massa sucré. Então vamos começar com o nosso processo de sablagem. Eu vou utilizar aqui a batedeira com a raquete, mas vocês podem tranquilamente fazer essa etapa na mão, tá? Essa massa é super simples, não tem necessidade de você utilizar o equipamento se você não quiser. Inicialmente, nós vamos colocar na batedeira apenas trigo e manteiga. Claro, eu já fiz esse tipo de massa artesanal e eu misturava tudo de uma vez. Eu posso fazer isso? Não. Esse primeiro processo, a manteiga vai formar como se fosse uma película no trigo e nós vamos proteger o glúten de desenvolver. Se eu já coloco o ovo, eu vou umedecer o trigo, eu vou começar a desenvolver esse glúten e ela vai ficar elástica. E o que isso tem de prejuízo na minha massa?
Quem já testou essa massa aí já viu que depois que ela sai do forno, ela encolhe, ela não fica com o formato ideal da forma. Então esse ovo, quando ele não entra ali na etapa ideal, ele vai desenvolver esse glúten e vai deixar a massa mais elástica, tá? Por isso que cada etapa precisa ser respeitada. Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui o meu trigo. E agora eu vou agregar aqui a minha manteiga gelada. Então, o objetivo dessa etapa é que a gordura se incorpore com o trigo e proteja o desenvolvimento do glúten. E nós vamos fazer simplesmente aqui uma areia, não é para ter aquela mistura super homogênea, tá bem? Vocês conseguiram observar que a gente só agregou e fez uma areia bem grossa, a gente não fez um creme e não homogeneizou completamente. A minha batedeira estava em velocidade mínima, só realmente para agregar. E agora que a gente tem essa areinha, nós vamos começar a adicionar os outros ingredientes. Vocês vão observar que aqui tem dois tipos de açúcar. Nós temos aqui o açúcar refinado e temos aqui o açúcar confeiteiro. O açúcar confeiteiro dá um aspecto de crocância para qualquer biscoito. E essa técnica aqui vocês podem colocar para qualquer massa que vocês forem preparar. Quero fazer um biscoito de Natal, quero fazer algum outro tipo de biscoito e quero trazer um pouquinho mais de crocância. Você pode substituir uma parte do açúcar refinado pelo açúcar de confeiteiro. Ele sempre vai trazer essa crocância. Geralmente, as massas sablé sempre tem o açúcar de confeiteiro, que vai ajudar também a ficar uma massa mais sequinha e mais crocante. Então agora a gente vai adicionar aqui o açúcar de confeiteiro. O açúcar refinado. Vamos adicionar aqui a farinha de amêndoas. Claro, eu posso substituir a farinha de amêndoas? Pode sim, você pode simplesmente colocar a mesma quantidade de trigo no lugar da farinha de amêndoas. Eu não te indico a substituir a farinha de amêndoas por outra castanha, como por exemplo amendoim, porque não vai ficar uma massa neutra. Se você quiser ignorar a farinha de amêndoas, como eu falei, apenas substitui pelo trigo. Mas aqui vocês vão ver que a proporção de farinha de amêndoas ela é bem pequenininha em relação ao trigo e dá uma diferença de sabor muito especial. A pessoa come e sabe que é uma massa muito diferenciada e nem sabe identificar o porquê. A farinha de amêndoas traz um sabor mais refinado, um sabor mais neutro, então vale muito a pena. Mesmo porque essa massa rende bastante. Essa que a gente está fazendo mesmo faz 2 tortas de 28 centímetros. Então vale aí esse investimento. Vou agregar e por último eu vou adicionar os ovos. Então agora a gente vai agregar o açúcar confeiteiro, o açúcar refinado e a farinha de amêndoas. Velocidade mínima para também não expulsar da batedeira e voar para todos os lados as farinhas. Vou agregar esse ovo. Aqui agora eu já posso aumentar um pouquinho a velocidade. Então, como vocês puderam observar, o objetivo não é ficar trabalhando com a massa, e sim apenas agregar os ingredientes. Nós vamos pegar essa massa aqui do jeito que ela tá, vamos colocar em um plástico e deixar descansando 30 minutinhos na geladeira. Então agora a gente vai colocar essa massa para descansar pelo menos 30 minutos na geladeira. E por que a gente faz isso? Sabe quando você assa a massa e fica aquela gordura soltando na mão?
é porque a gordura não conseguiu envolver com os demais ingredientes. E quando a gente assa, ela solta. Então a gente precisa desse tempo de descanso para essa gordura realmente incorporar os ingredientes. E outro detalhe que facilita muito é que quando essa massa está gelada, ela vai derretendo aos poucos durante o processo de assamento. Então é por esses dois motivos que a gente deixa descansando 30 minutinhos na geladeira. Nós não vamos ficar trabalhando com essa massa. Vocês veem que essa massa ela é uma intermediária entre aquela massa chamada de massa podre, que o termo correto é brisée, e aquela massa super macinha. Então a gente vai ter um efeito mais arenoso, porém uma massa doce e amanteigada. Então eu vou só terminar de incorporar aqui esses ingredientes e dividir essa massa em duas. Eu posso simplesmente pegar meu saquinho, colocar minha massa e manter 7 dias em geladeira ou no freezer durante 3 meses e utilizar apenas quando necessário, que é o que vai acontecer com essa massa aqui. Ou nós vamos pegar esse saquinho e nós já vamos abrir essa massa e levar ela para a geladeira para descansar aberta. Facilita muito o trabalho de quando a gente for distribuir na assadeira. Então eu vou abrir aqui. Como esse saco é pequenininho, eu vou abrir ele. Vou pegar aqui um rolo e um saco para me auxiliar aqui. Eu já vou fazer uma distribuição. Eu quero uma massa com mais ou menos 1 centímetro de espessura, meio centímetro a 1 centímetro. Ela não pode ser nem muito grossa e nem muito fininha para não suportar o recheio. A gente vai abrindo ela. Tentar deixar ela o máximo possível em formato arredondado, já que a assadeira que a gente vai utilizar é redonda. Tenta abrir da forma mais uniforme possível para não ficar grosso em uma parte. E agora que eu sei que ela já está bem homogênea, que ela não vai estar mais grossa em uma parte, eu levo para a geladeira. Aqui já está com um tamanho suficiente para espalhar sobre a assadeira. Vamos colocar isso aqui em um suporte para ajudar a gente a levar para a geladeira e deixar lá por 30 minutinhos. O recheio da banoffee originalmente é um caramelo. Aqui nós vamos utilizar doce de leite, que é o recheio mais clássico no Brasil. E o doce de leite por si pode ser assim considerado um caramelo. Vocês podem simplesmente pegar um doce de leite pronto, que vocês já conhecem, gostam do resultado. É necessário que ele tenha uma consistência um pouco mais encorpada. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na Eclair. Nós procuramos sempre doces super equilibrados. Então a gente cozinha aquela lata do leite condensado por 45 minutos. Vocês vão ver que ele fica bem encorpado mesmo. Chega a formar esses gruminhos. E nós vamos levar ele na panela com creme de leite, na proporção de 400 gramas de doce de leite para 400 gramas de creme de leite. Então aqui a gente vai colocar na panela ainda desligada o doce de leite. Eu quero essa consistência. Temos aqui 400 gramas. E o creme de leite. O creme de leite, ele é o HT mesmo. Para ajudar a dissolver esses gruminhos do doce de leite, a gente vai usar o fouet quando necessário, tá? Vou ligar em fogo alto
E nós vamos mexer até que fique bem homogêneo, com uma consistência mais grossa. Vocês podem intercalar o fouet com uma espátula. O fouet vai ser só para homogeneizar esses gruminhos de doce de leite. Aqui vocês vão observar que ele já está engrossando, que ele começa a pegar, só que eu quero ele bem mais grosso. Se eu colocar esse recheio muito mole, rapidamente a minha massa vai absorver essa umidade e aí eu perco prazo para vender ela. Mas você vê que ela já está formando um desenho na panela quando você faz esse movimento giratório. E nós vamos vir com o fouet, quebrando esses gruminhos do doce de leite. Olha como que ele já está incorporando bem. Quando você faz esse movimento, demora para fechar o caminho. Nesse momento, eu já posso desligar o fogo. Com o fogo desligado, eu vou vir com o fouet, fazendo esse movimento de rotação para quebrar esses gruminhos do doce de leite. E aqui vocês podem observar como que a gente tem um recheio super brilhante e lisinho. Nosso doce de leite já está pronto e agora eu vou ensinar vocês a preparar a nossa banana. Você poderia simplesmente colocar a banana in natura. Isso faria com que você perdesse validade. Você teria que vender essa torta e o seu cliente precisaria consumir no mesmo dia ou no máximo num dia após. Porém, essa banana começa a ficar um pouco acinzentada, ela vai começar a oxidar. Então nós vamos fazer um caramelo para dar um choque térmico nessa banana e assim ganhar um tempinho a mais aí de venda, principalmente se você vende doces de vitrine. E uma coisa que um profissional precisa se atentar muito é que ele não pode vender um produto para o cliente que ele só vai conseguir consumir ali se ele conservar nas condições ideais. O cliente precisa comer no mesmo dia e um dia após com a mesma qualidade. Não adianta nada aquela ideia de estava muito gostoso quando saiu do forno. Isso não é profissional, isso é amador, você não consegue manter as características desejadas. Por isso a gente vai dar um choque térmico aqui com o caramelo. E outro detalhe, a banoffee original, como eu falei inicialmente, ela é feita com um caramelo. É banoffee de banana e de toffee. E toffee é um caramelo amanteigado. Então esse caramelo que a gente vai fazer aqui vai remeter também à torta original. Então nós vamos utilizar o doce de leite, super equilibrado do jeito que a gente fez, e vai entrar aí com essa banana nesse caramelo toffee. Nós vamos utilizar aqui uma banana maçã. Ela precisa estar madura, mas ela não pode estar dissolvendo. Ela precisa estar em um ponto que quando eu colocar ela no fogo, ela não vai dissolver totalmente. Ela vai manter esse formato. Para fazer esse caramelo, a gente vai utilizar açúcar refinado, a banana picadinha, flor de sal e manteiga. Então vamos começar aqui a caramelizar a nossa banana. Eu tenho aqui 60 gramas de açúcar refinado. Vou distribuir sobre a panela ainda desligada. E vou ligar meu fogo aqui, pode ser em fogo alto mesmo. Vou esperar esse açúcar caramelizar. Olha para vocês verem como que a banana, ela tá madura, só que ela não tá desfazendo. Se eu colocar dentro do caramelo uma banana muito madura, ela vai dissolver ali dentro e eu quero esses pedacinhos bem marcados.
Aqui, ó, que já tá bem caramelizado, eu já vou diminuir o meu fogo. E aqui eu já posso desligar. Nesse ponto aqui, que não tem mais nenhum grânulo de açúcar, eu vou introduzir a minha manteiga. E eu vou colocar a minha flor de sal, que é uma etapa totalmente opcional, mas que agrega bastante sabor. E vou adicionar as bananas. Aqui é pouco tempo, só para dar um choque térmico na banana. Eu não quero dissolver, eu quero manter esses pedacinhos. Então é realmente para dar um choque nela, para que ela dê uma leve cozinhada. Vocês vão ver como que esse cheirinho mostra a potência da banana. E aqui eu já desligo. É só o tempo de dar um choque térmico. Do jeito que tá aqui, eu vou colocar um refratário e esperar resfriar essa calda. Vamos pré-aquecer nosso forno a 180 graus para a gente colocar a nossa massa que já está descansada dentro da forma. Então vamos lá? 180 graus, 10 minutinhos, que é o tempo aqui da gente executar os outros processos, tá? Eu já tenho minha massa aqui, já está gelada. Vou abrir. Eu vou colocar dentro da minha forma um papel manteiga só para facilitar a remoção da massa depois que ela estiver assada. Eu sempre dou preferência por formas de fundo falso. E vou colocar aqui a minha massa, centralizar. Vai facilitar esse trabalho, tá? Dou uma apertadinha para já aderir essa massa. E aí a gente vai terminar de distribuir essa massa com leves apertões. A gente pode pegar aqui onde tem o excesso e ir cobrindo partes que a massa não aderiu. Aqui com uma faquinha a gente vai retirar esse excesso. Vocês vão observar que a massa ela não é muito grossa. Nós vamos pegar essas rebarbas e vamos preencher as partes que a gente acha que ficou muito fininha. E aqui nós vamos dar uma leve apertadinha para ela ir um pouquinho para cima. Para ela não ficar tão rente a forma e evitar que encolha também. E até garantir se tem alguma parte, como aqui por exemplo, que está muito fininha. Eu vou vir com uma faquinha ou então com um garfo fazendo pequenos furos. Esse furo vai fazer com que o ar saia de maneira uniforme e não crie aquela barriguinha aqui ao assar. Outra técnica que o pessoal faz para evitar essa movimentação no centro da massa é uma técnica chamada forçagem. Se você observar que o seu corpo tem problema de distribuição de calor, você pode colocar um papel alumínio aqui e colocar um feijão dentro dele. O feijão não vai passar sabor para a massa e vai criar um peso para que ela não crie aquela barriguinha.
Mas se você tem um forno que tem uma boa distribuição de calor, isso não é necessário. Vou levar por 20 minutinhos ou até que ela doure completamente pro forno, tá? Eu não vou passar nenhum tipo de gema ou algum outro tipo de produto para dourar, porque a gente vai colocar recheio, então não tem necessidade de forçar um douramento extra aqui nessa massa. Vamos lá? Torta assada eu vou retirar e vou mostrar para vocês alguns detalhes. Antes de rechear e tirar da forma, a gente precisa esperar que esfrie um pouquinho, senão ela vai quebrar na hora de retirar. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Essa forma aqui, ela é uma forma própria para bolo. Formas de torta vão sempre ser baixinhas como essa. Essa tem esse formato, mas tem ela também toda lisinha, tá? Essa forma aqui, então, ela é de bolo, ela tem esse acabamento. Então, nunca a gente vai conseguir fazer uma torta tão alta sem que ela ceda, porque é uma massa pesada, ela vai sempre ceder para baixo. O que não tem problema, você pode utilizar esse tipo de forma. Aliás, o ideal é que você consiga pegar o que você já tem na sua cozinha para produzir novos pratos. Vocês vão ver que aqui no canal a gente vai sempre mesclar entre fazer a técnica o mais perfeito possível e conseguir utilizar equipamentos que a gente já tem. Você precisa ter esse domínio do que vai acontecer com o seu doce, com a sua massa, enfim, o que você estiver fazendo e, se é possível, adaptar esse efeito ao que você quer. Aqui é super tranquilo. Não vai ter nenhum tipo de efeito mais grave. Vai ficar com essa bordinha um pouquinho mais grossa. E se você já tiver uma forma profissional, tanto com esse acabamento ou com acabamento retinho, você vai ver que você não vai ter esse acúmulo de massa aqui. A gente vai colocar aqui no tabuleiro que você for montar a sua torta, uma colinha só para prender sua torta, tá? Vamos desenformar aqui agora. Vocês vão ver que vai sair umas migalhinhas, exatamente porque ela é bem arenosa. Uma característica que a gente trabalhou muito para conseguir. Olha como que a gente consegue tirar fácil com um papelzinho manteiga. A gente tem uma torta aqui bem arenosa, como a gente queria, bem crocante, bem sequinha. E não se preocupem com essas bordas aqui, quando a gente fizer decoração e acabamento, vai ficar tudo bem retinho, bem certinho. Vamos colocar aqui. Banoffee geralmente tem esse formato arredondado, por isso eu quis trazer também na forma de bolo. Vamos começar com o nosso doce de leite, a textura desse recheio. Sempre que eu optar por um doce de leite, ele precisa ter essa textura. E vamos aqui dispor sobre a nossa torta. É muito importante que os recheios sejam bem equilibrados, porque isso também marca muito doces profissionais. Eles não são carregados em dulçor. Vamos distribuir esse recheio. E agora a gente vai dispor as bananas aqui. Aqui eu já vou polvilhar canela, porque eu não quero essa canela na parte superior, que é onde geralmente vai a canela da banoffee. Nós vamos fazer uma decoração que eu não sugiro que coloque essa canela por cima. Então a gente vai polvilhar aqui. Agora nós vamos preparar o chantilly para finalizar a nossa torta clássica banoffee. Se você quiser inovar, colocar chocolate, nozes no doce de leite, fica à vontade. Mas eu sempre vou te indicar a introduzir produtos na sua confeitaria com os clássicos. E depois disso, depois que o doce virar um sucesso, você inova aí com variações.
Para fazer o nosso chantilly, nós vamos utilizar creme de leite fresco. Vou colocar apenas uma colher de extrato de baunilha, que é totalmente opcional. Eu gosto porque traz essa nota caramelizada e amarra todos os sabores. Chantilly sempre muito gelado para você conseguir armar. E nós vamos bater até conseguir um creme. A gente não pode bater excessivamente para não virar manteiga. Se a gente bater mais do que isso, ele começa a talhar e virar manteiga. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for bater creme de leite fresco. Já que a gente está procurando um efeito mais profissional, a gente não vai simplesmente jogar o chantilly e espalhar com a colher. Nós vamos fazer aí um trabalho de bico em cima dele. Você pode usar o bico perlé, que seria aquelas bolinhas. Pode usar o pitanga, que tem aquele efeito mais trabalhado. Aqui a gente vai usar esse bico, que eu vou deixar até a descrição dele no link do vídeo, que chama Santo Honoré. É uma sobremesa que tem esse efeito aqui de bico, então nós vamos utilizar esse daqui. Não é um bico difícil de encontrar, tá? Mas de toda forma eu vou deixar na descrição. Exatamente para fazer um acabamento diferente. Para trabalhar com esse bico é bem simples, a gente vai colocar essa abertura para dentro e vai pressionar. Aqui a gente está fazendo como se o encontro fosse de fora para cá, como se encontrasse comigo. Esse é o efeito que a gente vai fazer. Então, vamos continuar aqui, ó. Aperta, que embaixo já vai fazer o encaixe. Agora que a gente chegou nessa parte final, nós vamos encontrar aqui, ó, nesse final. A localização é de fora para dentro, no centro do fim. E agora nós vamos fazer alguns outros acabamentos, tá? Para fazer o acabamento, nós vamos colocar canela em pau. Eu gosto de posicionar sempre onde tem o acabamento do bico para não ficar nenhuma marcação de finalização. E como tudo sempre termina em macarrão, é claro que a gente vai decorar também com 2 macarrões, que agrega muito valor à sobremesa. Vou posicionar ele aqui. E vamos ver onde que a gente quer colocar. Deixa eu ver aqui. E assim a gente finaliza a nossa banoffee.
Vamos fazer o corte e ver como que fica por dentro. Olha o barulhinho e a crocância dessa massa. Hora da verdade. Olha como que é uma proporção de chantilly para caldinho e doce de leite super equilibrada. E por dentro, vamos para a parte mais difícil desse vídeo. Aqui tem massa, chantilly, caramelo e banana. A nota do flor de sal muda muito, dá uma fechada no caramelo e transforma numa sobremesa muito diferente. Não, vale muito a pena. O chantilly dá uma quebrada no doce, é muito equilibrado. As amêndoas e o sal dá muita diferença. Leva a torta para um lugar totalmente novo. Gente, isso aqui tá perfeito. Eu comeria vários pedaços desse porque é muito equilibrado e todos os sabores são bem marcantes, apesar da suavidade. Muito bom. O jogo de textura é incrível. Bem crocante, bem macio e equilibrado. E o objetivo desse vídeo foi exatamente te mostrar como que com pequenas técnicas você passa de um confeiteiro amador para profissional. E se você gostou desse conteúdo, segue a gente que a gente sempre vai trazer dicas como essa, tá? Inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais. Dá um like e até o próximo vídeo.